Próximo orador inscrito, senador Guaraci Silveira. Senhor presidente, gostaria de hoje falar para o povo brasileiro, a quem nós devemos toda a satisfação, a quem nós devemos a devida prestação de contas, a quem nós devemos, por quem nós devemos trabalhar e honrá-los. Quero falar, Cajuru, do Brasil que eu não quero. Eu não quero um Brasil com políticos incompetentes, ladrões, corruptos e corruptores. Eu não quero um Brasil com traficantes legalizados, destruindo as nossas crianças, a juventude e o futuro da nação. O Brasil que eu não quero é que a criança seja vítima de um ensino ideológico, pois a Carta das Nações Unidas, de 1948, no artigo 26, inciso 3, diz que aos pais pertence a responsabilidade e o direito de educação aos filhos. E no artigo 12 diz, sem intromissão do Estado. O que eu quero, um Brasil, aliás, o que eu não quero, é um Brasil que não se respeite a propriedade privada. Que a propriedade privada não seja, meu presidente, desprotegida pelo Estado. Também da Carta das Nações Unidas, artigo 17, inciso 1 e 2. O Brasil que eu não quero que facções criminosas façam parte de partidos políticos. Lugar de criminoso é na prisão. O Brasil que eu não quero, senhores senadores, é o Estado se intrometendo na fé, na crença, na religião ou na família. Não quero um Brasil loteado, dividido entre políticos incoerentes, desonestos e inescrupulosos, que incentivam a luta de classes, brasileiros contra brasileiros. Não quero um Brasil que a juventude seja incentivada ao crime, ao furto e às drogas, etc. Não quero um Brasil seletivo na aplicação da justiça, mas quero uma justiça equânime. Não quero um país abortista que incentive a promiscuidade e a devassidão. Mas há um Brasil que eu sonho. Eu sonho, senador Cajuru, com um Estado seguro, desenvolvido e pleno de justiça social. Eu quero, senador, os poderes se auxiliem e sejam harmônicos. Eu quero que o ser humano seja mais valorizado como a obra-prima da mão de Deus. Entristece-me quando eu vejo, esses dias, alguém foi preso, perdeu a liberdade porque derrubou uma árvore. Uma árvore tem mais valor que a liberdade humana. Ou um pescador que pescou no rio Araguaia um peixe para matar a fome da sua família, também foi preso pelo IBAMA. Então, parece que estamos aumentando o valor das coisas e diminuindo o valor do ser humano. A natureza é importante, os animais são importantes, as aves, os rios, tudo é importante. Mas você, o senador, você, povo brasileiro, a nossa nação, nós somos a obra-prima de Deus. E, portanto, o homem tem que ser valorizado acima de todas as demais coisas. O Brasil que eu sonho, com políticos honestos, coerentes, que possamos entregar despreocupados o comando e o futuro da pátria. O Brasil que eu quero, meu presidente, que a justiça não seja venal, corruptível, nem ao bel prazer, mas que a justiça seja cega, como é o seu exemplo. O Brasil que eu quero é que as eleições sejam periódicas, confiáveis, transparentes, honestas, em acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 21(3), que todos seja transparente a todos, não a um seleto grupo, que nós não sabemos o quanto podemos confiar. Mais um minuto, senhor presidente. O Brasil que eu quero é que possamos ter confiança e ter segurança.
um país melhor no futuro para as próximas gerações. Existe, senador Cajuru, um versículo bíblico que diz, lá em Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 29, e também em Jeremias 31, 20, que diz: os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram. Parece que as consequências dos pais passam aos filhos. Eu conheci, senador, que os erros dos pais, dos avós, os filhos sofreram as consequências. Deus é justo. A punição não é divina, mas a punição são as consequências do que nós fazemos. Nós vemos bem a nação alemã, porque lá em 33, 34, elegeu um louco para dominar aquele país. O que aconteceu? Hitler era um ídolo, se tornou um ídolo naquele momento na Alemanha. E levou a escolha daquele monstro, levou a Alemanha talvez a maior desastre da humanidade. Que as contas mais baixas, mais ínfimas, calculam com 50 milhões de mortes. As mais extravagantes calculam em 120 milhões de mortes. Culpa de um louco do Partido Trabalhista Alemão. Nacional Socialista Deutsche Party, e destruiu parte do mundo, 120 milhões de mortes, alguns calculam. Senador Cajuru, trabalhei com a Venezuela, um país que conheço relativamente bem, meu presidente. A Venezuela é um país pleno de realizações, mas em 1999, senador, eles resolveram trocar a presidência e elegeram o coronel Hugo Chávez, um louco. No dia que ele tomou posse, ele pôs a mão sobre a Constituição, dizendo assim: prometo cumprir essa rota Constituição. Palavras de Hugo Chávez, me lembro bem. Companheiros, lá se vão 24 anos. De uma nação decadente cada dia mais. O exército brasileiro fornece de 10 a 20 mil pratos de comida para os nossos irmãos venezuelanos, que estão destruídos dentro da própria Venezuela. Nas nossas ruas das grandes cidades, nós vemos as consequências de uma má escolha, que foi a escolha de Hugo Chávez, consequente Maduro. O crime dos pais brotam nos filhos. Os erros dos pais são acelerados nos filhos. Quando eles escolheram Hugo Chávez, eles estavam destruindo aquele rico e belíssimo país. Um país pleno de potencialidade. Eu lembro-me, uma coisa que você deve ser muito seu conhecimento, do Festival de Woodstock, 1969, que se fazia apologia ao sexo livre, drogas e rock. A partir daquele momento, aqueles jovens, se calcula talvez 500 mil jovens estiveram lá, disparou-se o consumo de drogas, os abortos e a violência. De 1969 para cá, senador Cajuru, o consumo de drogas pesadas ilícitas tem aumentado 10% de ano para ano. Culpa daquela geração de 69. Então, companheiros, hoje escolhemos o Brasil de amanhã. Se nós, os políticos, não zelarmos pela geração do futuro, seremos responsáveis, ou talvez mais do que responsáveis, culpados pela tragédia, com crimes, aborto, drogas e humanidade destruída. Mais um minuto, senhor presidente. Eu quero falar, senhor presidente,
da mais injusta escolha, senhor presidente, que a humanidade já fez. No ano 28 da era cristã, o governador romano Pôncio Pilatos pôs Barrabás de um lado e Jesus Cristo do outro. Depois de ter inquirido a Jesus Cristo, ele chegou à conclusão que não havia crime nenhum em Jesus Cristo. E ele disse: eu não encontro crime nenhum neste homem. E disse: o que eu farei? Mas a multidão ensandecida respondeu: crucifica-o, crucifica-o. Ele pediu uma bacia com água e disse: sobre o sangue desse homem eu estou inocente. E naquele momento, senhor presidente, ele lavou as mãos, dizendo que estava inocente do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas vejamos, a horda dos judeus naquele momento respondeu assim: olhe bem, o nobre assessor da nossa casa. Os judeus responderam: caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse homem. E meu presidente, não passou aquela geração. No ano 66, general Vespasiano invade Jerusalém. A maior carnificina aconteceu sobre aqueles que proclamaram: caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse homem. No ano 139, novamente o imperador Adriano invade a Palestina, parece ir destruindo o resto de Jerusalém. As nossas escolhas de hoje podem refletir muito mal. Se nós, meu senador, se nós, meu Brasil, escolhermos errado de hoje, nós teremos as nossas mãos tintas do sangue de nossos inocentes. Seremos culpados ou responsáveis por uma crise enorme que pode vir no Brasil. Tenhamos sensatez para escolher o melhor para esse país, para nosso Brasil, para a geração do futuro. Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado.